Você acompanha a partir de agora o programa Saúde Plena. Apresentação de Joeli Pucci e Rubens Cascapeira Júnior. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um programa do Saúde Plena. Programa esse que vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 16 horas, simultaneamente com a Rádio Boa Nova. E depois você segue aí o calendário, porque esse nosso programa ele vai reprisando em vários momentos, para que várias pessoas possam receber essas informações. Então, é com muita alegria que eu faço esse programa, junto com o Dr. Rubens. Eu sou farmacêutica bioquímica integrativa, formada em farmacologia clínica, nutrição funcional, ortomolecular, homeopatia, reprogramação mental. Estou na seara da espiritualidade desde os meus 3 anos de idade. Dentro dessa filosofia nossa maravilhosa de entendimento com a vida, de fé raciocinada, mas a gente também vai ampliando os conhecimentos e vai entendendo o quanto nos foi ensinado, o quanto de maravilhoso existe como referência no nosso evangelho, e muitas vezes a gente ainda não leu, não entendeu, não interpretou, não integralizou e não está vivenciando. Então, vamos prestar atenção nisso, cuidar do corpo e cuidar da alma. Muitas pessoas ainda se equivocam com esse conceito, né? Ou seja, eu só cuido do corpo, se eu só cuido do corpo, então eu sou materialista. Se eu só cuido da alma, então eu sou muito espiritualizado e não preciso do corpo. E, na verdade, pessoal, não sei se é esse seu caso, mas a gente tem que prestar atenção, porque se nos foi dado esse veículo carnal, ele tem uma finalidade. É a única maneira de expressão da nossa alma aqui na terceira dimensão, nesse nosso plano. Né? Do contrário, nós estaríamos já despidos da matéria e já estaríamos na 4ª dimensão. Então, qual é o entendimento? Vamos cuidar de tudo. O corpo tem que estar bem cuidado, bem alimentado, bem hidratado, bem suplementadinho. E o espírito também tem que estar alimentado com leituras edificantes, com a conexão com a espiritualidade, com o processo caritório. Tudo isso faz parte para que você tenha uma saúde integralizada. Quando a gente fala saúde integralizada, por isso que surgiu o nome do Saúde Plena, justamente para isso. É para você prestar atenção e falar, pera um pouquinho, o que é o ser humano? Mente, né? Mente, corpo, alma. E dentro da mente a gente tem a subdivisão emocional, mental, energética vibratória e espiritual. Então, somos esse compilado de informações. Temos que ter esta consciência para que nós possamos abastecer cada situação, cada segmento que nos compõe, para que tenhamos e caminhemos para uma saúde integralizada. Não adianta você ter um corpo sarado, esbelto, que no programa de hoje a gente vai falar sobre o emagrecimento sustentável. Não adianta você ter um corpo lindo e maravilhoso se seu campo emocional está péssimo. E o teu campo emocional está facilitando a entrada obsessiva. E entrando obsessivamente, isso desequilibra o teu corpo energético e espiritual. E muitas vezes você vai perdendo essas conexões com os mentores, com os amparadores, com os evangelizadores. Então, precisamos ter este movimento. Eu quero deixar muito claro aqui para vocês. Precisamos ter este movimento. Se você pensa ainda que é pecaminoso tomar conta do corpo, em detrimento do espírito, não. Ou se você pensa que é muito evoluído, porque você só cuida do espírito e deixou o corpo material, os dois estão enganados. Os dois conceitos, as duas ideias estão equivocadas. Se nos foi dado, mais uma vez, o invólucro carnal, pela divindade,
se foi programado esse modelo organizacional, biológico, esse modelo, se todos nós ficamos lá no plano, né, nos ministérios da reencarnação, esperando essa moldagem corporal para que nós pudéssemos se desenvolver aqui na materialidade, não é por acaso, então não vamos deixá-lo de lado, ok? Então, o programa de hoje, no Saúde Plena, nós vamos conversar sobre emagrecimento sustentável. Ele é maior ainda do que o emagrecimento integrativo, do qual eu adoro, sou especialista, trabalho muito com as pessoas nessa ideia, neste conceito, para que verdadeiramente elas possam encontrar a saúde, né? Porque embelezamento e estética também é saúde. Nós não podemos nos esquecer deste conceito atrelado. Não é só, emagrece. Não, como vai ser gerenciado esse emagrecimento? Será que o corpo está preparado para isso? Quais são os turbilhões emocionais que estão acontecendo? Qual é a conduta de raciocínio dessa pessoa? Quais são as crenças que estão guiando-a para que ela tenha compulsão alimentar, para que ela coma demais, para que ela não consiga gerenciar o peso? O que está acontecendo com essa pessoa? Por isso que só uma medicação não basta, gente, não basta. Eu, como farmacologista que sou, né, vai completar 28 anos, é muito simples. Prescreve uma medicação, como tantas que vocês sabem que está na moda, né? E tá tudo bem, vai embora. Só que o conceito não é esse. O conceito é integralidade, entender esse gerenciamento de peso em vários níveis. Esses níveis que você já conhece, que você já compreende, que estão ali interligados. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelo conceito físico, para você entender, uma vez por todas, esse raciocínio. E por que sustentável? Sustentável porque uma vez que você emagrece, você não volta mais ao peso original. Então, não tem mais o famoso efeito sanfona, que é o que as pessoas reclamam. Mas por que tem o efeito sanfona, gente? Porque não orquestrou da forma correta. Porque não fez as mudanças coerentes. Não fez mudança de hábito mental, hábito alimentar, alimentação saudável, alimentação emocional. Eu vou conversar com vocês. Você sabia que tem vários tipos de fome? Existe a fome física, a fome propriamente dita, aquela onde, né, os teus níveis de glicose, o teu nível de energia, ele foi consumido pelo corpo. Então, em determinado momento, o corpo é acionado, aciona-se lá o mecanismo cerebral e diz, estou com fome, manda o comando, é aquela sensação que você tem de buraco no estômago, o estômago roncando. Isto é uma fome fisiológica, tá bom? Entendido? Existe a fome hedônica, que é a fome que o pessoal quer comer qualquer coisa, que na verdade ele não está com fome, ele quer comer qualquer coisa. Por trás dessa fome hedônica tem a fome emocional. Então eu estou ansioso, eu como. Então é uma fome mediada pela emoção. Eu estou triste, eu como. Eu estou alegre, eu como. Eu estou triste, eu como. Aconteceu uma coisa muito gloriosa na minha vida, então eu vou celebrar. Então eu vou celebrar comendo. Aconteceu uma desgraça muito grande, então eu vou juntar umas pessoas e vamos comer alguma coisa para conversar sobre. Veja, sempre tem a comida acompanhando, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Além disso, existe a fome social. A fome social é aquela que você consome o que todo mundo está consumindo, para que você não fique fora do grupo, ok? Então, suponhamos que vai marcar-se uma reunião de negócios num restaurante, numa churrascaria, e você é vegetariano.
Mas a situação, as circunstâncias te levam a ter que entrar nessa reunião de negócios e estar dentro daquela situação. Então, é uma fome social, entendido? E temos a fome familiar, a fome tradicional. A tradicional de quinta-feira é o macarrão, de quarta-feira é a feijoada. Na minha família, todo mundo come arroz assim. Na minha família, todo domingo é macarronada. E olha, tem que ser a macarronada da mama, aquela macarronada lotada, né, de proteína inflamatória, o glúten, né, lascada ali muitas vezes de molhos em conserva. Então, veja, existe todo esse raciocínio que a partir de agora aqui, você vai começar a prestar atenção que, opa, é verdade que a doutora está falando, isso aqui eu não tinha esse conhecimento, mas acontece. Então, vamos construindo aqui, no longo do nosso programa, esse conceito, entendido? Então, muitas vezes eu estou comendo com as emoções, é o que eu falo sempre aqui para os meus pacientes. Com quais emoções você está se sentando à mesa hoje? Eu me sinto com ansiedade, então eu vou comer desesperadamente para tentar diminuir essa dor, essa aflição que eu tenho com relação ao que vai vir, ok? Eu estou me sentando com o passado, eu estou me sentando deprimido. O deprimido não tem vontade de comer nada, então ele vai para o outro oposto. Ele não come absolutamente nada. Ou, se ele começa a tomar algumas medicações antidepressivas que mexem todo o circuito da serotonina e do carboidrato, ele vai ter muita vontade de comer, principalmente doces. Eu estou me sentando, por exemplo, com a raiva. Putz, eu acabei de brigar com uma pessoa e não me saí tão bem, achei que ia ter êxito, não tive, estou morrendo de raiva, sento para comer. Essa pessoa não mastiga, ela engole. Então, ela engolindo, ela traz um problema ali no estômago de fermentação, de diminuição do esvaziamento gástrico, e vai ter ali um desaceleramento metabólico. Olha que interessante, pessoal. Eu estou me sentando com alegria. Veja, quando as pessoas também estão muito alegres, ou muito tristes, ou muito alegres, elas estão nos dois polos. E os dois polos não são interessantes, porque os dois polos estão no ápice desequilibrante. Muita alegria, você vê as pessoas que estão muito alegres, comem também demais, bebem demais, falam às vezes do que não precisa. Veja, eu quero que você amplie agora, vá ampliando a tua consciência, olhando para isso que eu estou falando para você, ok? A mesma coisa, quando você se senta à mesa, com quais preocupações, agora eu já estou falando no âmbito mental da coisa, com quais preocupações você está sentando-se à mesa? A medicina chinesa fala que neste momento a preocupação, né, ela vai reger o pâncreas e o baço. Então, presta atenção. Eu me sinto preocupado, saiba que naquele momento onde você está se alimentando, o pâncreas está sendo super mega estimulado junto com o baço. Então, o baço vem trazendo a estrutura dos órgãos linfóides, do sistema imunológico, e o pâncreas está trazendo todo aquele jogo de hormônios e também as enzimas, porque o pâncreas é uma glândula endócrina e exócrina. Ou seja, ele contribui no processo hormonal, insulina, glucagon, e ele também patrocina, ele também tem a sua participação no processo digestório, sucos pancreáticos. Entendido? Então, vamos olhar como gerenciar o peso. Não adianta você estar dentro de todo esse movimento e não ter essa consciência e achar que tem um remédio milagroso que vai fazer tudo por você. E olhem, esses remédios ditos da moda, milagrosos, não é bem assim a situação. Você está vendo só a situação de forma superficial. Isso tem que ser muito bem orquestrado, muito bem administrado, muito bem orientado.
para que não haja nenhum tipo de intercorrência no meio do caminho, gente, né? Para que a pessoa não seja surpreendida com uma pancreatite, com cálculos de vesícula, né? Com problemas intestinais, com problemas pulmonares. Então, a gente tem que ficar muito atento. Então, entendido, voltando lá. Conceituamos os tipos de fome. Veja se você muitas vezes não se enquadra em algum desses movimentos. Aí nós temos que entender esse organismo. Esse organismo, ele está preparado para um gerenciamento de peso? Porque embora muitas vezes a pessoa tenha aquela capa de gordura, ok? Que segundo a neurociência, tem um entendimento, a metafísica, gordura excessiva, capa de proteção, de segurança e medo de sucumbir, medo de morrer. Então, eu tenho que sobreviver. Eu sobrevivo se eu tiver mais gordura, eu estou mais protegido. Então, olha novamente esse conceito. Então, vamos entender. Embora muitas vezes o corpo esteja fofinho, com a gordura excessiva, quando a gente mede lá o IMC, que é a relação entre altura e peso, e dá uma estimativa para te qualificar se você está no sobrepeso ou se você já está na obesidade, a gente precisa avaliar internamente. Muitas vezes, pessoal, a pessoa está fofinha do lado de fora, mas quando você faz as avaliações bioquímicas, os exames de sangue, as observações quanto a déficit de vitaminas, minerais, aminoácidos, essa pessoa está desnutrida. Ela não tem uma nutrição adequada, uma alimentação equalizada que lhe retribua nutrientes necessários para o funcionamento orgânico. Aí você vai olhar e falar, não entendi. Por isso que o metabolismo da tireoide dela está lento. Porque neste conjunto nutricional, ela não tem selênio, ela não tem cobre, ela não tem iodo, ela não tem zinco, ela não tem vitamina A, suficientemente para ocorrer as transformações hormonais. Então, o organismo inteligente, ele vai desacelerando no intuito de poupar a energia para que isso possa ser distribuído agora mais lentamente, para que esse corpo não corra o risco de morrer. Entendam, pessoal. O nosso cérebro, né, ele tem uma área que nós entendemos como uma área de sobrevivência. No córtex, né, aqui atrás, occipitárico, fica o nosso cérebro mais primitivo, nosso cérebro reptiliano, que é justamente focado para luta e fuga, sobrevivência e proteção, tá? Então, muitas vezes, as pessoas param de comer com o intuito de emagrecer, que está errado, aciona este cérebro. Esse cérebro, uma vez acionado, diz, espera aí, está correndo risco a espécie de não comer? Tá, então eu vou desacelerar todinho o metabolismo para guardar mais gordura, para que essa gordura possa nos manter vivo. Entendam, pessoal? Então, não é inteligente, não é por aí que acontece o processo de emagrecimento. Pare de comer e emagreça. Mentira! Você vai se destruir, você vai desacelerar o metabolismo, você vai entrar num estado de desnutrição clínica, funcional, absurdo. Num primeiro momento, você até acha que está emagrecendo, mas você não está. Você está se desidratando, está perdendo toda a hidratação, toda a água naquele momento. E não pense você que você vai perder gordura, porque o metabolismo da gordura, dos lipídios, essa oxidação lipídica, não acontece dessa forma. Você vai, muitas vezes, perder musculatura. Então, e vai ficar flácido. E depois não vai ter essa durabilidade, essa sustentabilidade, que é o que eu estou tentando explicar para vocês. Automaticamente, quando cessar o processo, engorda tudo novamente. E muitas vezes até mais do que foi praticado no início.
ok? Eu tenho centenas e centenas de casos, eu poderia ficar aqui falando para vocês, né, de pessoas que me procuraram nesses 10 anos que eu já faço esse trabalho de gerenciamento de peso sustentável dentro do programa que chama Mente Livre, Corpo Leve. Então, centenas e centenas de pessoas que me procuraram, em meio a dietas restritivas vinda de outros profissionais que não estavam se dando bem, outras pessoas vieram doentes, outras pessoas vieram anêmicas, né? Outras pessoas vieram com sarcopenia, quase sem massa muscular nenhuma, né? Muitas inflamadas, porque não olha-se para o conceito de alimentos anti-inflamatórios. É só faz uma dieta ali, então, por exemplo, a taxa de metabolismo basal dessa pessoa, que é a quantidade mínima necessária de calorias para que aquele corpo funcione. Funcione é o seu coração bater, seu pulmão respirar, seu intestino funcionar, porque para tudo isso acontecer no nosso corpo, pessoal, a gente precisa de energia. Energia. Mesma coisa, para funcionar um secador aí na sua casa, vamos dar um exemplo simples. Você não precisa colocar o secador na tomada? Um liquidificador, você não precisa colocar o cara na tomada? O que está dizendo ali? Precisa de energia elétrica para o equipamento funcionar. O nosso corpo é igual. Nós precisamos de energia bioquímica, os ATPs feitos lá na mitocôndria, para que o nosso corpo tenha energia para fazer as coisas. E muitas vezes aquelas coisas que você não tem comando. Você tem comando para respirar? Você tem comando para o teu coração bater? Você fala, para, continua. Claro que não. Ele precisa de uma energia para fazer isso. Então, não adianta você ir lá reduzir a taxa metabólica. Ah, o camarada precisa de 1.500 calorias. Tá bom. Então, eu vou dar para ele 1.200. Para o corpo dele entrar no processo de ativação e começar o processo de emagrecimento. Não pode, gente. Está errado. Você até pode reduzir a taxa metabólica, mas colocando ali, naquela dieta, alimentos anti-inflamatórios. Porque não adianta só reduzir caloria, tem que reduzir inflamação. Nós já sabemos, pessoal, que 70% da nossa população está já na linha da obesidade. Nós somos 3 pessoas para uma obesa. Olha só, para cada 3 pessoas, uma é obesa. Olha isso, gente. E obesidade é uma doença inflamatória sistêmica que leva o indivíduo a desenvolver a síndrome metabólica. O que é isso? É uma polivalência de patologias. Vamos lá, resistência insulínica. Então, primeiro a pessoa fica resistente à insulina, as células ficam resistentes à insulina, então mais glicose fica circulando no corpo, dando todos os problemas de hiperglicemia, e posteriormente essa célula cansa dessa resistência, e aí ela para de funcionar. É a hora que você vira diabético. Depois nós temos problemas cardiovasculares, ou seja, triglicérides elevado, colesterol elevado, as frações de colesterol em desequilíbrio, tudo isso levando a um excesso, ok, de oxidação de lipídios no sangue, trazendo problemas com o coração, problemas de hipertensão, problemas de AVC ou AE, acidente encefálico, acidente vascular cerebral, problemas da circulação como um todo, tromboses, todos os problemas correlacionados ao quadro circulatório, ok? Você vai ter problemas hormonais, vai desacelerar todo o metabolismo, a tua tireoide vai entrar em colapso, ou seja, vai ter totalmente descompensado, desde o TH lá em cima, TSH, T3, T4, T3 livres, os seus hormônios vão bagunçar todinho, cortisol, adrenalina, os hormônios sexuais, progesterona, os estrogênios, testosterona. Então, veja, é uma confusão que vai acontecendo de uma maneira gritante e preocupante, silenciosa. E, juntamente com isso, começa a liberação de marcador inflamatório, gente. PCR ultrassensível é um marcador que ele é mediado
e secretado quando tem algum perigo iminente, o sistema imunológico é acionado e faz essas liberações para que o corpo te defenda contra agressores, vírus, bactérias, micro-organismos, e não contra a comida. Então, tem alimentos que inflamam, estimulando a liberação de mediadores inflamatórios. O outro mediador inflamatório é a interleucina 6. A interleucina 6 causa no fígado, no processo metabólico, a esteatose hepática. E você sabe, esteatose hepática é o fígado inflamado, com um aumento de gordura muito proeminente. E isso altera as enzimas hepáticas, que são responsáveis por várias funções dentro do corpo. TGO, TGP, gama-transferase. Você já fez isso nos exames de sangue. Então, veja, o conceito de remover os alimentos inflamatórios é justamente para o teu corpo não ficar inflamado. Ele não ficando inflamado, você tem um sistema imunológico intacto para te defender contra vírus e bactérias. Automaticamente, você sai do campo da síndrome metabólica, que é tudo isso que eu já falei para vocês. Correto? Então, vamos lá. Que alimentos são esses, então, doutora, que inflamam o corpo? Açúcares, pessoal. Todos e qualquer tipo de açúcares. Açúcar é altamente inflamatório. Ele destrói fibras de colágeno e elastina através de um mecanismo chamado glicação. Produção, né, de substâncias de glicação avançada, que são os EIGs. Além de destruir colágeno, eu não estou falando só o colágeno dérmico, 1, 2, 3, estou falando do colágeno como um todo, pessoal. Sabe-se que existem mais de 38 tipos de colágeno. O nosso corpo é formado por colágeno. Se você achou que o colágeno estava só na pele, não. A pele é o nosso maior órgão, está lá também. Mas o seu fígado é formado de colágeno, seu coração, seu pulmão, suas veias e artérias, enfim, o corpo inteiro, cada qual com um tipo de colágeno, com um tipo de proteína, com um tipo de junção de aminoácidos que formam a proteína. Então, veja, imagina o açúcar, ele destruindo todo esse colágeno, por isso que a gente mede a hemoglobina glicada. É quanto de glicação, quanto está sendo perdido de colágeno no corpo, através da hemoglobina glicada, que é através do processo da insulina, da glicemia, ok? Então, vamos construindo. Açúcares. Outras coisas. Alimentos processados, pessoal. Processados. Tudo que você abre o saquinho, tudo que você abre a tampinha, tudo que está lá há muito tempo na gôndola do supermercado ou nos grandes freezers, ok? Tudo isso são produtos e alimentos processados, que na verdade eu nem chamo de alimento de verdade, né, gente? Isso daí é alguma coisa processada. Ah, mas tem um franguinho, um filé bonitinho que está lá envolvido, temperado, no saquinho, olha, só abrir, só colocar no forno com o saquinho. Não. Procure usar conceitos naturais. Você está com vontade de comer esse franguinho? Vai comprar um franguinho simples, de preferência sem o aditivo hormonal, você mesmo tempera, né? Ao término você instila lá o que eu ensino para o pessoal, instila um pouco de laranja, um pouco de limão, para que ele faça a função da antioxidação e com o calor do teu forno, ou o calor do ensopado, não ocorra a glicação da proteína do frango. Olha lá, pessoal, olha lá. Eu sei que agora você vai falar, ai, doutora, mas tudo isso é muito difícil. Não é, não. Não é. Presta atenção, é simples. É simples. É que tem um conceito aí no meio de ideias que é justamente para fazer você pensar que tudo isso é bobagem. Não. Então, olha lá. Então, vamos prestar atenção. Alimentos processados. A proteína do glúten, gente. A proteína do glúten não é utopia, não é fajutagem, não é charlatanismo, não. Ah, mas eu não tenho alergia à proteína do glúten. Ok, você fez a antigliadina, você fez o antidionísio,
que são 2 marcadores que a gente olha para tentar entender se esta pessoa não pode interagir com glúten porque ela tem uma doença celíaca, ela tem uma doença de Crohn. Se ela entrar em contato com esta proteína, ela vai ter sangramento intestinal, ela vai ter úlceras intestinais, ela vai ter todinho o intestino alterado, vai ter ali fissuras, ela pode morrer, ok? Mas eu quero deixar aqui um conceito para vocês. Quem não leu ainda o livro chamado Barriga de Trigo, presta atenção. Ou outros tantos que existem aí. O que acontece? O glúten tem esta proteína, ok? Ele tem, aliás, o trigo tem essa proteína chamada glúten. E o glúten, por si só, infelizmente, ele foi mudado geneticamente, gente, para que crescesse mais rápido, desse mais produtividade, desse mais elasticidade às massas. E o nosso organismo não tem compatibilidade em termos de nutrigenômica, o seu gene com o gene da planta. Não tem. Então, ocorre aí um processo inflamatório. E como isso acontece? Inflama, ele libera zonulina, que é uma outra substância. Essa zonulina, ela tem a potencialidade de ir lá nas vilosidades intestinais e aumentar a distância entre as vilosidades. Quando aumenta a distância, coisas que tinham que ser levadas embora pelo intestino e serem eliminadas, elas começam a entrar nessas vilosidades e são novamente reabsorvidas, caindo na corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, lembra que eu falei para vocês? Ativa mediador inflamatório, ativa o sistema imunitário começa a brigar contra esta proteína, quando na verdade ele tinha que estar te defendendo contra agentes invasores. Compreenderam isso, gente? O porquê que a gente fala do glúten? Ah, mas eu como, nunca me fez mal. Mas tenha certeza que a microbiota, toda essa desbiose intestinal e também o desequilíbrio dos probióticos vão estar acontecendo. Uma hora, como o pessoal diz, a casa vai cair. Uma hora a casa cai. É onde você começa a ter muitas doenças, artrites, artroses, inflamações, sinusites, rinites, enxaquecas, dores, algias, fibromialgia, que você fala, nossa, mas o que aconteceu com a pessoa? É um efeito cumulativo, ok? Desse processo de desbiose intestinal. Outra coisa que a gente tem que alertar, os lácteos e os seus derivados, ok? Lácteos e derivados também têm um potencial inflamatório. Por quê? Nosso organismo não está preparado para promover a lise, a quebra do açúcar do leite e da proteína do leite, ok? Então, temos lá a galactose, a lactose. Então, não temos isso, não temos. O único leite que nós tomamos foi o leite materno. E veja, o leite materno, a composição é completamente diferente de um leite animal. Concordam? Porque o leite animal tem todo um DNA, tem toda uma produção para abastecer o filhote, que também é da mesma raça, é com o mesmo conjunto genético, não é o nosso. É aí que entra um ramo muito bonito chamado nutrigenômica, que é o estudo da compatibilidade nutrogênica, ou seja, de genoma para genoma, entre o alimento e o corpo que vai receber esse alimento no quesito absorção, transformação e nutrição, tá? Então, de novo, o que vai acontecer? Nós não temos as enzimas necessárias, isso vai entrar como uma molécula grande, não consegue ser degradada, o organismo olha e fala, opa, gente estranha, ele não sabe distinguir gente estranha, aciona e toda a rama, macrófagos, tá? Entra algumas vezes o eosinófilo, depende se vem com leite contaminado com parasita ou não, e toda essa gama celular começa a movimentação, aumentando os marcadores inflamatórios que eu já falei para vocês, esses marcadores vão aumentar a síndrome metabólica, a resistência insulínica, hipercolesterolemia, hiperglicemia, né, hipertrigliceridelemia, tudo isso vai acontecer nesse corpo. Mas, doutora, só com um quadro, uma alimentação inflamatória? Sim, gente. Sim. Entendido? Então,
Gorduras trans, pessoal. Gorduras trans é um veneno, é um perigo, são gorduras modificadas. Quer dizer, além da gordura já ser ruim, porque você sabe que gordura saturada é um problema, porque ela realmente vai se depositando nos vasos e vai te induzindo aí um problema de colesterol, certo? E colesterol elevado, junto com mediadores inflamatórios, homocisteína elevada, você fica dentro da seara de risco cardiovascular. Legal? Então, olhando para isso, pessoal, olhando, tira isso do seu cardápio. Ah, mas doutora, eu vou comer o quê? Tem muita coisa para você comer. Tem muita coisa que não tem essa derivativa. Olha, vegetais folhosos, legumes, frutas, arroz e feijão, as proteínas do ovo, proteínas das carnes brancas. Gente, tem tanta coisa. É que quando a gente fala isso, a pessoa acha que só tem isso. Mas, justamente, você foi induzido a acreditar que só existia isso. Isso é um conceito, gente. Isso é uma crença alimentar. De achar, por exemplo, que o cálcio está no leite. Não. O cálcio que está no leite é o cálcio animal. É para o animal, não é para o humano. Ele é estruturalmente diferente e completamente indisponível para o nosso organismo. Mas, doutora, a gente precisa consumir cálcio. Sim, vegetais verdes escuros têm cálcio. Gergelim preto tem cálcio. E são cálcios que o nosso organismo consegue absorver. Sabe o que acontece com o excesso de cálcio no corpo, que o teu organismo não consegue absorver? Adivinha? Vamos lá? O que você acha? Calcificações em lugares errados. Artérias coronárias, ok? Protusões na coluna. Ai, aumentou, olha, agora tem um bico de papagaio. O que tem lá? É uma protusão causada por um excesso de cálcio. Cálcio esse que você acreditou que estava indo para o seu osso, mas para o seu osso ele não foi, porque não havia biodisponibilidade. E hoje, o que a gente faz? A gente suplementa magnésio, que magnésio vai ter uma função ali de fazer a solidificação óssea e vai puxar cálcio da tua alimentação, mas temos que mediar com vitamina D e vitamina K2. Por quê? Para garantir que o cálcio se fixe nos ossos, vitamina D. Vitamina K2, para garantir que o cálcio chegue aonde ele precisa chegar. Então, K2 é como se fosse um GPS. Ela leva, é um Waze, ela vai levar você, ó. Nós estamos precisando aqui na estrutura óssea no fêmur. Nós estamos precisando aqui nessa estrutura óssea do cotovelo, ok? Nós estamos precisando disso daí. Você sabe, as células sanguíneas têm a sua origem na medula óssea, né? Então, olha o conceito que a gente vai permeando, em que você fala, nossa, doutora, mas o simples pão com manteiga, margarina e leite, o pingadinho que eu tomo de manhã, pode ocasionar tudo isso? Pode, gente. Long time. Por isso que hoje a gente tem um enxame de obesidade, de doenças, né? Das algias, das artroses, das sinusites, das rinites, dos desgastes, certo? A gente tem inúmeros problemas cardiovasculares, a gente tem uma gama gigantesca de pessoas com diabetes que veio do nada, nossa, não era, agora ficou. Mas qual foi a trajetória alimentar dessa pessoa? Como ela foi se comportando dentro desse quadro? Como ela foi engordando? E agora ela olha, ela fala, nossa, agora eu tenho quase 100 quilos. Mas ela não ganhou 100 quilos do dia para a noite. Concordam comigo? Ela ganhou 1, 2, depois mais 2, 3, depois ela não fez nada, ela achou que isso daí era normal, era natural. Imagina, todo mundo é gordinho, qual é o problema de eu ser gordinho também, né? Não, gente, não. Vamos lá, a gente precisa ter o conceito de saúde. Obesidade, infelizmente, é uma polivalência, é uma doença, já é considerado uma doença, já tem um CID.
e é extremamente silenciosa e perigosa. E a gente precisa aprender a orquestrar. Então, eu já te falei dos alimentos que inflamam, tira, ok? Eu quero falar para você a respeito da questão do sono. Por que dormir emagrece? Por que não dormir engorda? Sabia? As pessoas que não dormem têm uma tendência muito maior de engordar. Isso a neurociência explica, a neuroquímica explica. Por quê? Porque naquele momento, inicialmente, você não tem o ciclo circadiano acontecendo naturalmente. O corpo não está entrando no reset, na regeneração, né? Em todo que se saiba que à noite, nesse processo, tem um reset orgânico. O corpo desacelera e todos os órgãos vão sendo limpos. É um sistema autolimpante que nós temos. Para que na manhã seguinte, esses resíduos você elimine. Por isso que é interessante você beber água logo no início da manhã. Por quê? Imagine ali 8 horas, de 6 a 8 horas, isso sendo trabalhado no teu organismo. E em sendo trabalhado vai gerar resíduo, vai gerar sujeira. E no dia seguinte você toma água, né? Faz xixi, o resíduo foi embora. E durante o dia, o corpo está trabalhando, está gerando resíduo. É igual você está fazendo um senhor delicioso almoço, mas não está gerando resíduo? Você não gerou lixo? Gerou. Tua lixeirinha aí da pia não está cheia de lixinho? Tá. Você não joga num lixo maior e depois o lixeiro não leva embora? Uma coisa é o organismo. Mesma coisa o organismo. E por isso que tem correntes que defendem a aguinha com limão. Porque naquele momento, o limão junto com a água, eles formam uma estrutura molecular alcalinizante. Que quando nós estamos limpando tudo isso, esses resíduos orgânicos, o corpo vai se acidificando. Então, eu tomo uma substância, uma água alcalinizada naturalmente para facilitar essa neutralização de pH e essa eliminação desses resíduos através de urina e fezes. Ah, mas eu tenho um problema intestinal, de intestino preso, porque eu consumo alimentos que inflamam, eu mudei a microbiota, resseca mais, eu não bebo água. Olha só, então assim, viemos perfeitos ao mundo. Nós é que estragamos a maestria divina do nosso corpo. Nós é que estragamos. Com aquele velho jargão. Ah, é só hoje, é só por hoje. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô triste, hoje eu tô alegre, hoje eu vou comemorar que eu consegui um emprego, hoje eu vou comemorar, eu tô entristecido porque eu perdi o emprego, hoje nasceu fulano, hoje morreu ciclano. Entendam, pessoal, o que eu quero deixar fixado aqui no nosso programa de hoje, né? Assista a segunda parte do nosso programa, que eu vou falar os aspectos emocionais e mentais, gerenciadores do emagrecimento. Veja, nós precisamos ter essa consciência. Não vamos estragar a nossa estrutura corporal. Não vamos. Essa proposta que eu estou colocando para vocês não é uma proposta onerosa. Não é onerosa. Oneroso, sim, é fast food, onde você come em qualquer lugar que você não sabe como foi preparada essa comida, que óleos foram utilizados, né? Que óleos vegetais foram utilizados. Porque tem que cair esse mito. Óleos vegetais, quando aquecidos, viram gordura saturada. É igual você está comendo uma carne. Infelizmente, gente. Infelizmente. Tá, o único que não tem essa potencialidade ainda é o azeite, que vira um pouco, mas não é gritante. Hoje já tem vários tipos de azeite. Entendam, né? A gente precisa ter essa consciência. O que você está colocando na sua boca? Como é que você quer cuidar do seu veículo físico? Como que é? E o soninho vem fazendo isso, né? Precisa acontecer o sono, você tem que liberar substâncias. Se você não libera, eleva o cortisol dá vontade de comer doce, dá vontade de comer carboidrato e deixa você engordar. Então, nesses instantes finais, você pode mandar o seu e-mail para o saudeplena@feal.com.br e passar a sua pergunta que a galera passa para nós e nós vemos aqui a público e esclarecer as dúvidas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. É com muita alegria que eu faço isso, que eu levo as informações e nós vamos nos encontrando. Fica atento, vai ter a segunda parte desse programa aqui, falando sobre os aspectos emocionais, o emagrecimento sustentável sobre a ótica mental
e emocional. Foi um prazer estar com todos vocês e nós nos vemos, se Deus quiser, nos próximos encontros. Tchau. Você acompanhou Saúde Plena.